em Daniel, capítulo de número 6, os versículos de número 26 a 28. E eu peço que todos nós estejamos atentos à palavra do Senhor, nosso Deus, que é palavra poderosa, viva e eficaz para cada um de nós. Agradecemos aos irmãos, aos amigos e a esta família que nos convida para estarmos aqui. Para nós é um privilégio. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, versículos de número 26 a seguir. Está escrito: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de vários reis. Amados que ouvem a palavra do Senhor nosso Deus nesta noite, nós estamos diante da palavra de Deus, onde o livro de Daniel é um livro que nós podemos dividi-lo em duas partes, pelo menos. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 6, é histórico, com exceção do capítulo de número 2, que é profético. E uma profecia tão significativa, de tanta importância, que no capítulo 7 ela volta a ser repetida, com figuras diferentes. Dos capítulos de número 7 ao 12, é um livro totalmente profético. E em uma Bíblia de tradução católica, eles acrescentam 2 capítulos ainda, capítulo 13 e 14, que não estão contidos no cânon sagrado. Porque a Bíblia, para chegar a nossas mãos, passou por um processo onde deveria ser julgado tudo aquilo que de fato é palavra de Deus e aquilo que foi acréscimos dos homens. As pessoas que falam besteira acerca da Bíblia é porque de nada sabem acerca de história, acerca da seriedade que foi e é, para que tenhamos a palavra de Deus em nossas mãos. E durante todo o tempo da história sempre se procurou fazer por onde a veracidade da Bíblia Sagrada seja diminuída, seja ridicularizada, de forma que possa ser pensado para muitos que não tem valor algum, o que é um engano muito grande. E essa luta, ela continuará a existir. Daí o motivo de nós nos ocuparmos integralmente em vivermos no propósito de anunciar essa palavra. Porque Jesus avisou que viriam muitos enganadores, a fim de que pudesse colocar a mente das pessoas em dificuldades para compreender a palavra de Deus. E infelizmente, pouquíssimas pessoas são as que leem a Bíblia Sagrada. De forma que o próprio Cristo, ele disse em Mateus 22 e 29, que isso constitui-se um erro para a raça humana, porque os homens não conhecem
as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. Olhando para o texto sagrado que temos lido nessa noite, um rei que não era crente, que não servia a Deus, mas um dia levado por alguns acusadores, ele fez um decreto que qualquer pessoa que buscasse outro Deus, a não ser o Deus da Babilônia, durante um certo período que ele estabeleceu, essa pessoa que buscasse a um outro Deus, a não ser o Deus da Babilônia, ele seria lançado na cova dos leões. E Daniel, ele havia assumido um compromisso com Deus, ainda na sua idade pequena ainda, aos 14 anos, a 17 aproximadamente. Daniel 1:8 diz que ele não se contaminava com nada que havia na Babilônia, quer fosse pelas alimentações, quer fosse pelas bebidas. Daniel, no capítulo 6, ele já estava com uma idade avançada, mas ele ainda permanecia fiel a Deus e obediente à sua santa e poderosa palavra. Eu sempre digo que as pessoas que se entregam a Deus para obter alguma coisa de Deus, quando elas receberem o que gostariam de receber de Deus, elas o abandonarão. As pessoas que buscam a Deus por benefícios que Ele pode dar, se Deus não lhes der, também elas abandonarão a Deus. Porque quem vai a Deus para receber algo, recebe abandono, porque já recebeu o que queria. Só queria os benefícios de Deus e não o próprio Deus. E aquelas que vão a Ele para receber algo e não recebem, o deixam, porque não queriam Deus, queriam só os seus benefícios. Mas o maior motivo que nós temos para buscar a Deus não é por causa daquilo que Ele pode nos oferecer, mas é por aquilo que Ele é, e nós já lemos em Apocalipse 5:13 nesta noite. A Ele pertence o louvor, a Ele pertence a glória, a Ele pertence a sabedoria, por isso a Ele nós tudo oferecemos na noite deste dia, pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito e pelo que Ele continuará a fazer. Aquele rei condena Daniel, porque os invejosos disseram que ele não buscava os deuses da Babilônia. Hoje em dia nós vivemos um mundo parecido. É verdade que nós não estamos na Babilônia, nós estamos em Esperantinópolis. Mas a Bíblia Sagrada diz que o mundo jaz no maligno. O sistema mundano, ele é dominado pelo adversário. De forma que o mundo vai de mal a pior. E às vezes não se preocupam tanto quanto deveriam em buscar a presença de Deus, em conhecer a Deus e obedecer os seus mandamentos. E às vezes, as pessoas gostariam que todos nós fôssemos iguais. Afinal de contas, tem muita gente pensando que está no caminho certo, embora estejam em caminhos errados, em caminhos tortuosos. Porque a Bíblia diz em Provérbios 14:12, que há caminhos que para o homem parece direito, mas o final destes caminhos são morte. E assim muitas pessoas têm se enganado. É por esse motivo que nós precisamos nos posicionar de uma forma a andarmos à luz da Bíblia Sagrada e sabermos de que tudo que haveremos de passar daqui para frente, alguns daqueles que serviram a Deus em tempos passados também passaram, e é comum
Quem quer servir a Deus, que encontre algum tipo de dificuldade. É por esse motivo que nós nos baseamos neste livro de Daniel para esta palavra nesta noite, onde diz o versículo 26, da minha parte, é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. O rei não servia a Deus, mas o decreto em que ele coloca é para que todos os homens, e aqui fala do gênero humano, crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, todos depois de uma manifestação miraculosa de Deus, o rei entendeu que havia uma necessidade de não buscá-lo apenas pelo que ele realizou, mas de servi-lo pelo que ele é. E assim ele diz que todas as pessoas naquele reino deveriam tremer e temer. Tremer porque a Bíblia diz que perante o Senhor até os montes tremem e se derretem. Tremer porque a Bíblia diz que todos aqueles que amam a palavra de Deus tremem diante da mesma. Temer porque temer não é um temor de medo, mas é algo que gere em nós obediência. Algo que gere em nós o temor a Deus, que nos faça pensar antes de tomarmos qualquer atitude que não agrade a Deus. Porque Deus é bom e é misericordioso para com toda a raça humana. Deus cura e liberta todas as pessoas. A sua palavra diz em Salmos 50 e o versículo 15: invoca-me no dia da angústia, eu te ouvirei e tu me glorificarás. Todavia, o fato de nós sermos atendidos por Deus não quer dizer que nele já tenhamos a salvação. A sua palavra diz que ele manda a chuva sobre as pessoas boas e sobre as pessoas ruins também. O benefício de Deus está estendido sobre toda a raça humana. E embora todos nós sejamos feituras de Deus, embora todos nós sejamos filhos de Deus por criação, Deus criou todo ser humano, Deus dá vida a todo ser humano, Deus sustenta a todo ser humano. Mas a Bíblia Sagrada diz que em Cristo nós somos adotados por Deus, somente mediante a nossa confissão pública, dizendo que nos entregamos a Cristo Jesus como Senhor da nossa vida, é que nós poderemos ter a salvação nele, e assim sermos, de fato e de verdade, chamados filhos de Deus, e vivermos para o louvor e a glória do seu santo, bendito e eterno nome. É necessário. A Bíblia diz que o decreto, todos deveriam temer e tremer diante do Deus de Daniel. Porque o Deus de Daniel foi conhecido pelo rei, que verdadeiramente é um Deus todo-poderoso. E para que relembremos, o nome Daniel quer dizer: Deus é o meu juiz. Coisa boa é quando nós entregamos as nossas causas nas mãos do Senhor, pois muitos de nós somos testemunhas da quantidade de benefícios que Deus tem feito nas nossas vidas. Porque quando nós acreditamos que Deus é nosso juiz, aquele que pode resolver as nossas causas, e que nós colocamos tudo na mão dele,
Ele resolve a fim de que o nome dele seja glorificado e nós o reconheçamos como Senhor, Rei e Deus da nossa vida. Aquele rei coloca este decreto da sua parte. E a Bíblia mostra a explicação. Olha o porquê ele diz que o Deus de Daniel deveria ser temido. Porque ele é Deus vivo. O mundo anda de um lado para outro. E os Salmos de número 115, os Salmos de número 135, fala que no mundo há deuses que não se pode mover, que não podem fazer nada, que nada podem falar, nem ver e nem ouvir. Isaías no capítulo 44 e também no capítulo 45, o profeta Isaías diz: eu não entendo como podem os seres humanos adorarem deuses de madeira, de pedra, de prata, porque eles precisam de alguém para carregá-los. É diferente do Deus vivo, o Deus de Daniel. Porque o profeta Isaías diz no capítulo 64 e o versículo 4 do seu livro: nunca se ouviu com os ouvidos, nem se percebeu com os olhos, um Deus que trabalha para aqueles que o servem, para aqueles que esperam nele. O Deus a quem servimos, fazemos menção dele e pregamos sobre ele nesta noite. É um Deus vivo que trabalha para aqueles que esperam nele, porque ele é poderoso para assim agir. Aquele rei disse mais ainda acerca deste Deus: ele é Deus vivo para sempre. É verdade que há segmentos religiosos que adoram homens, que buscam pessoas e que acreditam em pessoas como sendo verdadeiros deuses. Não é o nosso caso. Nós só estamos aqui como igreja e representante de um Deus vivo e todo-poderoso, mas quem tudo faz e tudo realiza é Deus, porque ele deve ser glorificado por todos os habitantes da face da terra. A Bíblia Sagrada nos mostra, amados irmãos, ainda mais sobre esse Deus, porque ele é Deus vivo para sempre e permanente. O Senhor a quem servimos, ele não passa. Passará o céu, passará a terra, diz a sua palavra, mas as suas palavras não passarão. Servimos a um Deus que ele é permanente e ele continuará para todo sempre. A palavra do Senhor o chama de primeiro e último. A palavra do Senhor o chama de alfa e ômega. Quando tudo começou, ele já era Deus. Quando tudo finalizar, ele permanecerá sendo Deus, porque ele é um Deus permanente. Os reinos dessa terra são passageiros. As posições consideradas de destaques no mundo, elas são passageiras. Mas o reino do Deus a quem servimos e pregamos nesta noite é um reino permanente, é um reino contínuo. A sua palavra diz: e o seu reino não se pode destruir. O reino de Deus é um reino indestrutível. É por esse motivo que diz Provérbios capítulo 18, versículo de número 10, que torre forte é o nome do Senhor, e é para ele que corre o justo, corre aqueles que confiam nele. O reino do Senhor é indestrutível. Se você ler nas páginas da Bíblia Sagrada, se você pegar os livros de histórias ministrado na escola secular, você verá o quanto a igreja foi perseguida desde o seu princípio. Você verá o quanto a igreja
já padeceu, já sofreu, mas a igreja nunca parou e nem diminuiu na sua intensidade de servir a Deus. Outra vez vivemos debaixo de uma tal perseguição, onde as pessoas têm se levantado com toda a força contra a família tradicional, contra a educação das crianças pela família, contra os ensinamentos falados pela Bíblia Sagrada, e assim sucessivamente. Temos visto uma perseguição sem ser escondida contra a igreja de Cristo. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que em todo o período da história assim foi. E é isso que nos dá força para prosseguir. Crentes, pregando o Evangelho, e sabendo que por maiores que forem as dificuldades e perseguições, a igreja do Senhor, ela continuará firme. Porque o salmista diz no Salmo 20, versículo de número 7 a seguir, que tem gente que confia em carros e outros confiam em cavalos. Porque o salmista fazia menção das pessoas que confiavam em exércitos poderosos, que naqueles dias, puxado por animais, carros de duas rodas. Mas ele diz, mas nós fazemos menção de um Deus todo-poderoso, porque é dele que vem o nosso socorro e é nele que nós confiamos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, está escrito que o reino de Deus não pode ser destruído, e o seu domínio é até ao fim. Saibamos que o domínio do Senhor, ele sempre prevalecerá. O domínio dos homens, ele tem um limite. Até porque é o próprio Deus quem determina. As pessoas em um município lutam por uma cadeira por 4 anos. As pessoas em um estado fazem a mesma coisa. E consequentemente em uma nação. E por incrível que pareça, enquanto as pessoas estão no poder, elas são procuradas, respeitadas e são tidas como pessoas de destaque. Mas se você procurar em sua mente algumas pessoas que estiveram no poder por algum tempo, quem são elas na atualidade, depois que o poder passou, você verá que elas voltam a ser cidadãos comuns, como eram ou como são os demais. E às vezes ainda vivem uma vida até debaixo de ameaça e de muita perturbação na mente. Porque vivemos em um país onde pessoas ricas já são punidas. Onde o pedido que Jesus disse a todos aqueles que orassem, deveriam dizer: seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. E no céu a justiça, no céu as coisas são certas. E se há alguém orando desta forma, há um Deus que vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. É verdade que a justiça feita na terra ainda não é como deveria ser e como é verdadeiramente no céu. Mas nós já vemos lampejo, nós já vemos reflexo do que é que Deus quer. E infelizmente, as pessoas que acostumaram com a anarquia, com a bagunça, acham que as coisas agora estão erradas. Porque Isaías capítulo 5, versículo 20 diz que chegaria o tempo onde as pessoas que fariam errado diriam estar fazendo certo. E quem fizesse certo pensariam estar fazendo errado. É o momento que nós vivenciamos, onde as pessoas que são honestas às vezes se envergonham de ser. Onde quem não trai a esposa ou o marido às vezes teme que diga alguma coisa.
onde adolescentes vivem depressivos por, às vezes, no seu ciclo de amizade, apenas 1 ou 2 serem virgens e os outros já terem várias experiências sexuais. Vivemos um mundo de ponta cabeça. Agora, o que eu quero lembrar-lhes nessa noite é que um rei que não temia a Deus, ele disse que os homens deveriam tremer e temer diante do Deus de Daniel, porque o Deus de Daniel é um Deus vivo, e o Deus de Daniel também é um Deus que vive para sempre, e ele é permanente, e o seu reino não pode ser destruído, e o seu domínio, ele será até o fim. E esse Deus que domina até o fim, no final, ele haverá de pedir contas. No final, haverá de ter um ajuste de contas. Porque a palavra de Deus diz que Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra, o que impera é a mentira, a covardia, a traição e tudo que não agrada a Deus. E embora os nossos dias aqui sejam contados, mas há um Deus no céu que até o final ele continuará a governar. E todos que nos ouvem nesta noite, se nós partirmos para a eternidade hoje, mas um dia todos haverão de ressuscitar. Jesus ensinando diz, não se espantem com isso. João 5, 28 e 29. Porque todos que foram sepultados um dia haverão de ressuscitar. A última vez que preguei nesta localidade, preguei sobre Eclesiastes 12, versículos 12, 13 e 14. Quando Salomão, no final da sua vida, depois de muito ter errado, mas reconhecer que Deus governa até o fim, ele disse, o resumo da vida é este: tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus haverá de trazer a juízo um dia todas as coisas, aquelas que foram feitas às claras e aquelas que foram feitas às escondidas. Portanto, nenhum de nós escaparemos de um dia estarmos diante de Deus. E é por esse motivo que fazemos de tudo, para que as pessoas ouçam, e ouvindo entendam, e entendendo obedeçam, porque a única forma de escaparmos do juízo divino é obedecendo a sua santa palavra. Quando nós olhamos para um Deus que governa até o fim, a sua palavra diz, no versículo 27, porque Deus livra. Todo livramento vem de Deus. É uma injustiça as pessoas procurarem viver agradecendo a quem não tem o direito da gratidão. Porque o único Deus vivo, segundo o rei nos dias de Daniel, é o Deus de Daniel. Os demais são invenções. Mas o Deus vivo é este que lhe falamos nesta noite. Ele é o Deus que livra. E há livramentos que hoje já aconteceram na sua vida. Alguns Deus permite que sejamos ameaçados por eles. A gente só agradece por isso. Mas há aqueles que Deus não deixou nem se aproximar de nós, mas Ele também nos livrou, porque Deus é bondoso e misericordioso para conosco. Deus livra. E agora observe mais um pouco.
Deus salva também. A palavra salvação na Bíblia é uma palavra de um alcance amplo. Salvação na Bíblia quer dizer ser salvo das coisas que passaram. Porque tem gente que não compreende isso. Eu não vou ser crente porque eu já fiz tanta coisa ruim. Mas Deus te salva das coisas do passado. Eu conheço alguém que é crente e assim mesmo ainda erra. Nós erramos porque somos seres humanos. E a natureza humana está em nós. Agora, a salvação de Deus nos livra dos erros do presente. Mas eu não vou ser crente porque eu não quero ser crente para sair amanhã. E eu não estou lhe convidando para você ser crente para sair amanhã. É para você permanecer crente. Mas ainda que você erre amanhã, a salvação de Deus é para te livrar da ira futura também. Porque Deus livra e Deus salva. A palavra do Senhor, Deus diz, Ele livra, Ele salva e Ele opera sinais e maravilhas. É como disse a Bruna nessa noite. Às vezes, para os médicos, ou para as pessoas que não querem glorificar a Deus, diz, foi um erro humano. Agora, para nós que cremos em Deus, e nós sabemos que Ele é bondoso, misericordioso, e a Bíblia Sagrada diz que todas as coisas são impossíveis aos homens, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Nós glorificamos a Ele, porque a Ele seja o louvor, a honra e a glória para todos sempre. O Deus a quem servimos, Ele opera sinais e maravilhas. Sempre foi assim na história da raça humana. Deus sempre operou sinais e maravilhas. As ações de Deus sempre estiveram presentes no meio da raça humana e sempre o Senhor estará enquanto tiver alguém que busque a sua face, que creia no seu poder e que busque através da sua palavra. A Bíblia diz que os seus sinais e maravilhas são manifestos no céu e na terra. As ações de Deus na vida das pessoas que o buscam alcançam o céu, a terra e até mesmo o inferno. Porque nós só temos dois caminhos: um caminho com Deus e um caminho sem Deus. Mas quando nós oramos a Deus, os céus se movem, Deus age na terra e consequentemente o reino das trevas também se movimenta. Se você quiser observar uma coisa, você pode viver no mundo, nas drogas, na prostituição, no adultério, e parece que tudo está normal e natural. Pouco as pessoas lhe repreenderão, pouco as pessoas lhe questionarão, pouco as pessoas lhe dirão algo. Mas no dia que você tomar uma decisão de servir a Deus de verdade, as pessoas dirão: por que você vai fazer isto? Por que você tomará essa decisão? Por que você fará isto ou aquilo? Por quê? Porque as pessoas deixarão ser utilizadas pelo reino das trevas. Mas se você entender o que eu estou lhe dizendo nesta noite, você servirá a Deus de cabeça erguida, sabendo que Deus é quem direciona a nossa vida, governa a nossa vida, ajudará cada um de nós e nos conduzirá até o final da nossa caminhada. A palavra do Senhor Deus nos mostra e nos orienta de uma forma toda especial, onde diz que o Senhor, Ele livrou Daniel do poder dos leões. Nós vivemos na terra e é como se nós vivêssemos em meio a leões, querendo nos devorar e nos destruir todos os dias. A igreja pode ser perseguida
ridicularizada, criticada, e podem fazer o que quiser com ela. Não acontece nada de diferente. Agora, de repente, nós pregamos o evangelho e nós não condenamos pessoas. Nós condenamos as práticas que as pessoas fazem, porque a Bíblia Sagrada as condena. Aí nós somos chamados de homofóbicos, de fundamentalistas, e que somos uma classe que exclui outras classes. Isso é mentira. O que nós fazemos é pregar às pessoas o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando-lhes o caminho do céu, para que todos aqueles que ouvirem, se arrependerem e entregarem a sua vida a Cristo, terão uma vida eterna com o Senhor. Do caso contrário, nós não poderemos fazer nada mais do que orar, pregar o evangelho e fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. A palavra do Senhor Deus ainda nos diz: este Daniel prosperou no reino de vários reis. Aqueles que servem a Deus verdadeiramente, eles haverão de ser prósperos na terra. E prosperidade não é o que o mundo acha que é. Alguém acha que ter muito dinheiro é prosperidade, segundo o mundo. Agora, tem pessoas que têm tudo que esta vida pode oferecer e são pessoas vazias e infelizes. Prosperidade é o que diz a Bíblia Sagrada. É melhor ter um bocado seco e com ele a paz, do que ter uma casa cheia de tudo que o mundo pode oferecer e não ter paz, não ter alegria. Ter apenas bonanças, mas não ter paz de espírito. Prosperidade é estar conformado com o que tem e, embora esteja em busca de algo mais, se conseguir, será feliz, e se não conseguir, continuará feliz do mesmo jeito. Porque a felicidade de quem é próspero não depende daquilo que virá a possuir, mas depende de ter um Deus todo-poderoso na vida, que lhe dá paz, tranquilidade, alegria e felicidade, que não depende das coisas passageiras deste mundo. Amados que ouvem a palavra de Deus, nós queremos nesta noite lhe convidar. Se você deseja entregar a vida a Cristo, a oportunidade é esta. Nós entendemos que este culto é em louvor e em gratidão a Deus, e o nosso propósito aqui é adorar o Senhor na beleza da sua santidade e proclamar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o que temos feito, e lhe convidar para entregar a sua vida a Cristo. Se você decide e quer, a oportunidade é essa. Se você deseja entregar a vida a Cristo, faça isso, porque é a melhor coisa que você pode fazer em sua vida. Se há alguém que deseja, venha, porque somente o Senhor é que pode trabalhar e nos ajudar a continuar servindo a Ele até o final da vida de cada um de nós. Se tem alguém, venha, porque nós estamos lhe convidando e sabemos que é só o Senhor quem pode salvar. Convidamos também a todos, aqui na congregação no bairro Laranjal, tem cultos dia de quinta às 7 da noite, domingo às 9 da manhã e domingo à noite às 7 horas. Ali na sede, na rua 3 de agosto, nós estamos lá segunda-feira, quarta, sexta e domingo às 7 da noite.
E toda quarta nós estamos no culto da família. E nós convidamos a todos os amigos. Vá, você e a sua família, e ouça a palavra do Senhor, porque somente esta palavra é que pode nos dar vida eterna. Tem alguém que deseja entregar a vida a Cristo? Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus.